Aleluia! Eu fiquei pensando, irmão, sobre o nosso devocional de sexta-feira. Quantos acompanharam? Seja sincero. Levante a mão, pessoal. Ninguém mais? Devocional do grupo de sexta-feira. Algo que mexeu comigo. E que vejo que a igreja dos nossos dias, ela tem formado conceitos errados sobre o assunto. Por isso eu quero, nessa noite, falar um pouco melhor e fazer uma aplicação. Então hoje, nós iremos falar sobre a diferença entre o preço e o valor. Eu quero trazer como tema da ministração dessa noite: pague o preço por aquilo que tem valor. Eu acredito que todos nós já desejamos comprar alguma coisa, seja mulher, seja homem, ou seja, uma bolsa, uma roupa, um relógio, um notebook, um celular, um carro, uma casa. E ainda, além de comprar, nós escolhemos uma marca, e tem que ser essa, a marca X, Y, Z, Z, né? Aquela marca que a fulana de tal, ela usa na internet, na novela, que usa no filme, aquela camiseta de futebol que realmente o jogador tal está lá, eu quero comprar aquela. Então muitas vezes nós, quando vamos à loja para comprar, para adquirir, hoje muitas coisas são compradas via internet, mas de igual forma, nós chegamos lá e nos deparamos com o preço, e aquele preço que muitas vezes ele não cabe no nosso bolso. Aí o que acontece com isso? Acontece que eu e você muitas vezes ficamos frustrados porque não conseguimos comprar aquilo que nós desejamos. Mas na maioria das vezes onde isso acontece, eu e você muitas vezes nem precisamos daquilo que nós queremos comprar. Porque por vezes nós temos um outro que substitui de uma marca mais baratinha, de algo mais comum, mas pelo impulso que o mundo e que a sociedade consumista ela vem e empurra muitas vezes para esse comparativo ou para esse desejo de querer ter o que o outro tem. A pessoa compra um tênis, eu quero ter um tênis igual. Compra um boné, eu quero ter aquele boné. A pessoa faz um penteado, troca corte de cabelo, faz uma progressiva, faz um penteado novo. Eu não entendo muito dessas coisas. E aí as mulheres ou os homens querem fazer esse tipo de coisa. Então, assim nós somos empurrados a buscar coisas e muitas vezes pagarmos um alto preço. Essa ilustração, ela só foi aqui para mostrar que existem coisas na vida que custam um preço muito alto, só porque algum famoso usou ou usa. Isso é tão verdade que campanhas de publicidade que são feitas, elas são feitas com pessoas que têm esse poder para influenciar, pessoas com renome, conhecidas, famosas. E elas acabam influenciando as pessoas a comprar, né? Algo que quase nunca as pessoas precisam, mas desejamos ter, porque esse status é o que todo mundo está tendo, todo mundo usa, está todo mundo adquirindo. Fale comigo assim: eu e você não somos todos. Um cristão, ele não é. Agora eu quero trazer o significado da palavra preço no nosso vocabulário. Diz assim: ele é valor que se paga ou que se recebe por algo. É a quantia que estabelece o valor que se pretende vender ou comprar. Está relativo ao valor, à importância. Exemplo: o preço de um carro. O preço desse carro custa tanto. O que se recebe por o resultado de um sacrifício, a penalidade, a
atrelado ao preço, ao que significa preço. Agora, o significado da palavra valor: o preço que se paga ou se recebe por alguma coisa, que pode ser útil como um conselho de valor, uma indicação numérica que corresponde ao resultado de número, prestígio, qualidade, relevância e importância ao que é legítimo e verdadeiro. A qualidade que faz com que algo se torne importante para alguém que tem estima, respeito e que tenha importância. Agora, a pergunta que fica: nós temos a definição do dicionário, o que é preço e o que é valor, mas eu quero me deter em uma pergunta para você. Para você, o que é valor? O que tem valor? Na minha opinião, valor é tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A saúde, dinheiro não compra. Mas que, ao entender qual o valor de algo, paga-se um preço necessário para adquirir. É difícil de entender até aqui? Agora olha comigo em Mateus capítulo 13. Então, o valor, na minha opinião, é tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, mas que ao entender qual é o valor de algo, paga-se o preço necessário para adquiri-lo. Mateus 13, 44 a 46 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo que tinha e o comprou. O reino dos céus é, contudo, algo de grande valor, mas aqui está falando de um cara que encontrou uma pérola, ou a pedra preciosa, como é falado em alguns louvores, e diz que ele vendeu tudo que tinha e comprou. Aqui não está falando de comprar salvação, de pagar o preço para ser salvo, de ter um desempenho nosso para que nós sejamos aceitos por Deus. Mas o reino dos céus, com tudo o que ele é e possui, é um tesouro tão valioso que o crente que o encontra, ele reconhece o seu imenso valor. E aí, a partir disso, motivado por uma grande alegria, ele dispôs-se de todo o seu coração a entregar tudo quanto possa interferir na obtenção desse reino tão valioso. Em outras palavras, aqueles que percebem o imenso valor do reino de Deus que foi revelado em Cristo, sacrificarão qualquer coisa para desfrutar das riquezas desse reino. Lembrou da pergunta que eu fiz para ti? Para você, o que tem valor? Hoje o que o Senhor Ele quer nos mostrar é que na vida existem coisas que possuem preço, mas não tem valor algum. Mas também existem valores que nenhum dinheiro paga. Abre comigo em Mateus capítulo 6, versos 19 e 21. Coisas que têm preço e não têm valor. Diz assim as Sagradas Escrituras: não acumulem para vocês tesouros aonde?
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Qual é o ensino? O ensino é: não pague um alto preço, não pague um alto preço por coisas da terra, mas sim pelas coisas do céu. Como que nós sabemos o que tem valor para nós? Como que você e eu identificamos o que realmente nós carregamos como valor? Olha o seu tempo, olha as suas escolhas, olha as suas renúncias, olha a sua negação, aquilo que você realmente emprega sacrifício, esforço. Você vai ver realmente o que você está trazendo e mostrando que tem valor para você. Hoje existe muita pressão para abrirmos as mãos de valores como família. Família hoje, para muitos, é o que? É algo faminto. Hoje o que o mundo prega é que família hoje é constituída de várias formas. Antigamente, família, nos conceitos, nem vou dizer bíblicos, mas quando eu era pequeno, família era o seu bem maior, o seu maior patrimônio, o maior patrimônio de um pai e de uma mãe era formar uma família. Hoje família pode ser constituída por 2 homens, por 2 mulheres. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia, ela continua falando que família é estabelecida por homem, mulher e filhos. Até mesmo para que uma pessoa que esteja, ou 2 do mesmo gênero, quando estão juntos, quando eles querem ter um filho, eles precisam o quê? Precisam de algo que só o homem tem e que a mulher também tem. Então precisa dos 2. Então a gente já vê que a natureza, ela aponta para algo que realmente Deus criou para ser assim. Então hoje o ensino que tem sido dado é: pague um alto preço por coisas da terra. Família, ela perdeu o valor. Virgindade, ela perdeu o valor. Hoje casar virgem, você não é assim, não é dessa forma. Como que não? A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Virgindade é expressão de santidade, é expressão de quem realmente quer viver algo realmente no entendimento de Deus. É fácil? Não. E por que se torna mais difícil? Porque muitos de nós e muitos dos jovens hoje, eles andam sozinhos. Eles não congregam, eles não comungam, eles não andam perto, eles não pegam conselho, eles não se alimentam do que o pai e a mãe, uma família instrui. E tudo começa a ficar mais difícil. Então família, santidade, virgindade, pureza, amor, compaixão, justiça, humildade, fé, verdade, são coisas que o dinheiro não compra e que são tesouros produzidos pelo reino de Deus, pelo nosso Senhor. Então não há uma pressão para eu e você, para nós deixarmos de ter, entre tudo isso, quando nós perdemos, de ter um bom caráter cristão. Quantos que eu ouvi dizendo: tive que mentir, né, pastor? Tive que mentir, não pude fazer a verdade, não pude falar a verdade, porque, irmãos,
sempre. Precisamos ser pessoas que realmente continuam com os valores dos céus. Agora vamos ver um texto que vai ilustrar bem isso. Abre comigo Lucas, capítulo 15, versos 8 ao 9. Lucas 15, versos 8 e 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? É uma pergunta. E quando encontra, reúne suas vizinhas, as suas amigas e vizinhas, e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida, ou minha dracma, em outras versões. Primeiramente, o contexto dessa palavra, ele está mostrando que Jesus está combatendo a rejeição dos fariseus com publicanos, com pecadores. Então Jesus está falando que quando um desses ele é encontrado pelo Pai e se arrepende, que irá a festa dos céus, que é motivo de grande alegria, e essa é a aplicação direta desse texto. Agora eu quero trazer o contexto a respeito de uma casa onde essa mulher estava. Pense em um lugar, a mulher estava dentro da sua própria casa e ela perde uma dracma. E o que era uma dracma? A dracma era uma moeda de prata que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador comum. Para uma mulher naquela época, a perda de uma das suas 10 que eram colocadas, muitas vezes um tipo de um colar, ela usava na cabeça ou no pescoço. Então a perda de uma das 10 dracmas ela era significativa. Significava de forma financeira, mas não só isso. Ela significava de forma emocional. Por quê? Porque o seu marido, quando ele vinha realmente oficializar o pedido de casamento, ele pagava um dote. E o dote era pago com essas dracmas. Então havia um valor sentimental, emocional. Então essa mulher acaba perdendo aquilo que tinha valor dentro da sua própria casa. E muitos de nós, nos nossos dias, estão com os valores distorcidos. Estamos procurando aquilo que tem preço, gastando a nossa vida, pagando um preço muito alto por coisas que não têm valor. Aonde a nossa casa, onde o nosso interior, a nossa vida, onde ela começa, está muitas vezes perdendo aquilo que realmente importa. Agora note comigo, olha o texto. O que essa mulher fez? Primeiro, ela vai, bota o versículo anterior. Isso, obrigado. Ela faz o quê? Qual é a mulher que possui 10 dracmas e perdendo uma delas? Aí ela fala assim: não acende uma lâmpada. Ou seja, ela está procurando, então ela acendeu uma lâmpada. Outras versões diz, né? Que nem eu falei aqui, é uma candeia, que é a mesma coisa. Então aqui, acender uma candeia é a primeira coisa que ela faz. Essa era a forma de luz que era utilizada naquela época. Então nós precisamos fazer o mesmo. Agora olha comigo o que diz Salmo 119, verso 105. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu sei uma versão de cabeça, não lembro qual é, que diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. É o mesmo versículo. Então a palavra ela é aquilo que ilumina a nossa mente. A palavra ela restaura os valores perdidos. O que está sendo falado? Ela me faz novamente enxergar os valores do reino.
Então essa mulher, ela faz o quê? Ela acende uma lâmpada. Hoje você aqui nessa noite está recebendo uma palavra, e a palavra é uma lâmpada. Então hoje está se acendendo uma luz para você, para que você possa restaurar os valores perdidos nessa caminhada. Segundo ponto, depois, vamos para mim de novo, por favor. No versículo, no Lucas capítulo 15, versos, o anterior que estava ali, 15, 8. Aí diz assim: o qual a mulher que possui 10 dracmas e perdeu uma delas, e não acende uma lâmpada, e depois o que ela faz? Preste atenção aqui, por favor. Varre a casa e procura. Então, o segundo ponto, ela faz o quê? Ela varre a casa. É necessário fazer uma limpa naquilo que tem muitas vezes contaminado a nossa mente. O que estamos olhando, o que estamos ouvindo, precisa fazer uma varredura, uma limpeza. Aquilo que tem nos tornado mundanos, aquilo que tem nos feito parecidos com aqueles que não conhecem Jesus, que tem mudado os nossos valores, tem igualado os valores com o mundo. É interessante quando eu e você entramos em casa, e hoje se usa muito aquelas luzes ambiente, né? Aquelas luzes amarelas. Eu gosto mais da luz branca, mas diz que a amarela é melhor até para desacelerar o carro, né? Para dormir. Não tem problema, pode ser luz branca. A amarela chega na hora de dormir, apaga a luz e deu. Mas para quem tem essas coisas, detalhe, é bonito. Aí tem aquelas lâmpadas amarelas, aquelas coisinhas que vai dar uma diminuída. Só que muitas vezes aquilo fica uma penumbra, né? Fica aquela luz mais, não estou dizendo essa luz central, mas aquelas lâmpadas mais fracas. Então tu passa, se tem uma sujeira, tu não consegue enxergar. Agora se tu acende uma lâmpada, e põe uma lâmpada como essas aqui, essa lâmpada, ela denuncia a sujeira. Essa luz forte, e essa palavra de Deus é uma luz forte, é uma luz resplandecente, é uma luz que denuncia o que? Denuncia a sujeira, denuncia os defeitos. Aqui a gente olha para o chão, vê onde o piso está delicado, está descascado. A gente olha para as paredes, a gente enxerga os defeitos, muitas vezes no reboco, a gente vai vendo. Por quê? Porque a luz está acesa, agora apaga a luz. Assim somos nós, quando muitas vezes estamos longe do convívio com a palavra. Estamos cegos, estamos no escuro, estamos sendo cada vez mais pessoas que estão trazendo valores somente terrenos, que nós vemos que não tem realmente valor para Deus. O que o mundo prega de valor é contrário ao que a palavra de Deus ensina. Então nós acabamos nos tornando mundanos nos nossos valores. Agora, Efésios capítulo 4. Versos 22 a 24, olha o que diz. Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, ele está falando para pessoas que realmente aceitaram a palavra, ou seja, aquela maneira de viver. Aí ele diz assim: vocês foram ensinados a destruir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Agora tem como nós realmente vivemos em justiça e em santidade, vivendo na escuridão, ou vivendo longe da luz, ou vivendo em uma sujeira? O que falta então? A palavra de Deus está faltando no nosso dia a dia, irmãos. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus também ela serve como vassoura, como limpeza. Ela denuncia
denuncia o que está errado, o que está fora do lugar, ela denuncia o que precisa ser ajustado, ela mostra todos os defeitos, falhas, debilidades. O terceiro ponto, logo após, volta de novo. Pode deixar o texto aí já, igual o primeiro. Aí, depois de varrer a casa, agora, o que ela faz? Ela, o que diz ali, irmãos? Vamos ver. Ela procura atentamente até. Isso é algo interessante. A palavra diz que procura atentamente até encontrar. Isso fala de quê? De diligência. Isso fala de quê? De persistência. Isso fala de quê? De perseverança. Ou seja, não existe um segredo que é revelado em um dia e você nunca mais vai ter problema. Ah, hoje eu fui no culto domingo, a minha vida vai mudar. Eu recebi uma lâmpada de Deus. Só que a lâmpada de Deus, ela precisa estar acesa todos os dias, irmãos. Ela precisa estar acesa. Nós precisamos ter contato com a palavra que renova a nossa mente. Aí não adianta, irmãos, um domingo vir e ter contato com a palavra durante toda a semana e não ler Bíblia. Durante toda a semana não tem frequência com a comunidade para orar, para ler a palavra, para estar junto. Não tem como. É isso que essa mulher está dizendo. Através da sua atitude, ela varre a casa e depois ela procura. Atentamente procurar é sair catando. É sair até achar. Isso aí não fala de uma coisa. Ah, olhei para o chão e achei. Não é assim. Mudar uma cultura, uma mentalidade, ela não é de um dia para o outro. Mudar valores não acontece num dia do domingo de culto. Vem no domingo e não vem mais. Vem no domingo por mês. É que nem uma pessoa que se alimenta uma vez por mês, acha que ela vai ganhar um corpo, irmão. Qual é a pessoa que realmente ela fica nutrida, forte, com vigor, se comer uma vez por mês? Um alimento físico. Qual é, irmãos? Sem tomar nada, sem comer outro tipo de coisa. Ah, mas é essa pessoa. Estou falando sem comer nada. Só come uma vez. Então, essa diligência, persistência e perseverança na palavra de Deus, elas fazem com que eu e você venhamos encontrar os valores perdidos. Sabe que tem lugares que muitas vezes ainda há uma ausência de uma lâmpada no nosso coração, na nossa casa-vida. Que eu estou falando aqui de casa, primeiramente casa-vida. Serve para casa como lugar para a nossa família, sim, mas ela serve primeiramente para mim e para ti. Nós somos casa de Deus, nós somos a habitação do Espírito. Nós precisamos sim da lâmpada, que é a palavra de Deus, para iluminar, para me dar clareza, sabedoria, para me mostrar o caminho que eu não vou tropeçar. Mas eu também preciso entender que ela limpa. O apóstolo Paulo, ele fala sobre ser lavados pela palavra. A palavra nos lava, nos limpa. Ela tira a sujeira, irmãos. E também ela me ensina que eu tenho que ser perseverante, persistente, continuar, sem parar. Não há como. Hoje eu posso estar muito bem em Deus, mas amanhã eu preciso novamente dele. É isso que eu e você precisamos despertar. A vida cristã é todos os dias. Lembra daquele corredor de uma maratona? É isso. Ela não é sem metros rasos. É uma maratona longa. É só que a nossa, ela tem uma quilometragem até o final, quando Jesus vai voltar. Ela não tem uma quilometragem estabelecida. Ela só diz que nós devemos continuar nessa maratona, correndo até que ele venha. Aí o quarto ponto, pode trocar o versículo no próximo.
muitas vezes minam a minha mente, que me interferem na minha vida com Deus, eu continuo. E eu não tenho pessoas que comunguem na mesma fé para nutrir, para me mostrar os valores, para me incendiar, para me incentivar. Pessoas que falem no meu coração, pessoas que me instruam. Eu tenho dificuldade de entender isso. Será que realmente, irmãos, a gente está completo? Será que realmente a gente quer Jesus? Hoje eu vejo uma igreja, irmãos, nos nossos dias, eu não falo aqui, uma igreja cansada, gente. Uma igreja que não tem vontade de andar junto. Uma igreja que não tem vontade de aprender, que não tem vontade de orar, que não tem vontade de ter práticas espirituais. Uma igreja que está vestida com as roupas do mundo. Mas a minha palavra para você que é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão? Se você é um cristão verdadeiro, sabe bem. Você deve saber bem das dificuldades que é viver nesse mundo que pede constantemente que nós venhamos abrir mão dos nossos valores, que nós venhamos nos vender, que nós venhamos nos corromper, irmãos. E isso, na maioria das vezes, isso acontece exatamente como aconteceu com Esaú. O que Esaú fez, irmãos? Ele vendeu a sua primogenitura, o direito da bênção do pai, que era sobre o mais velho, por um prato de comida, por um momento de fome, pelo prato de lentilhas. O que tem sido um prato de lentilha que você tem trocado? A presença, a bênção do Pai, a presença do Pai, a intimidade do Pai, o colo do Pai. O irmão cantor aqui falou as coisas, meu Deus, é até engraçado, né? O colo do papai, a intimidade, irmãos. Esaú vendeu o que tinha. Nós trocamos coisas eternas por momentos de prazer passageiros. Hoje foi dia de picanha, um espeto, assado. Meu Deus, umas viagens desses homens hoje. Eu vou dizer para vocês, vou ter que contar, vou ter que revelar sangue e vai ter. Ele canta, tem uma hora que ele estava ele e outro, ele e outro irmão, eles estavam gravando, eles que isso aí tomou uma proporção, está todo mundo comentando sobre isso. Eu quero o colinho do papai, ele disse assim, tu és a minha picanha. Tipo, dizendo assim, né? Ou seja, algo que realmente tem valor para ele. Só que ficou estranho, irmãos. Mas é que eu digo, é um cara que realmente o jeito dele, talvez não era para ter sido colocado, os caras divulgaram aquele material, era um momento de intimidade dele com o Pai, com o Senhor, e é um cara que tem realmente. Mas foi estranho. Agora eu acho que nessa noite você entendeu onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar na palavra de hoje? Nessa palavra. Essa palavra é para você, mas também é para mim. Que também sofro a pressão de abrir mão dos meus valores. Eu também sou tentado a isso. Só que essa palavra, ela não é para me botar um sentimento de culpa, ou para te desmoralizar, ou para te desanimar. Não, é pelo contrário. Essa é uma palavra para nos incentivar a não desanimarmos, a pagar o preço por aquilo que tem valor, a pagar o preço por aquilo que tem valor. Agora vocês comigo, preste atenção.
ela é uma construção feita de cimento e de tijolos. Lá ele tem valor, pois é uma construção fundamentada em valores e princípios. Casa é o abrigo das chuvas, é o abrigo do calor, é o abrigo contra o frio. Lar é o abrigo de proteção e amor contra o medo, contra a dor e contra a solidão. Casa é uma obra feita por mãos humanas. Lar é o fundamento estabelecido por Deus. Casa é um espaço ocupado na terra. Lar é um pedacinho do céu aqui na terra. A minha pergunta para ti nessa noite: você tem uma casa ou você tem um lar? O que você tem? Os teus valores vão responder. O que tem valor, o que você tem gastado a sua vida, a tua correria vai mostrar se realmente